Senhor Presidente da Assembleia, senhores vereadores, senhores deputados, minhas senhoras e meus senhores. Debatemos esta tarde um tema que nos deve preocupar a todos e, acima de tudo, nos deve unir na procura de uma solução consensual sobre os solos contaminados no concelho de Lisboa. Uma vez mais, na história recente da nossa cidade, é apenas graças à realização de obras, no caso da ampliação da Fundação Champalimau, que ficamos a saber de suspeita de existirem solos contaminados. Neste caso, o sinal de alerta vem de uma zona de fronteira do concelho, em Pedroços. Tudo indica que o foco de contaminação estará numa antiga bomba de combustível que ali existiu, uma vez que as análises realizadas indicaram a contaminação por hidrocarbonetos. A herança do passado industrial em Lisboa parece-nos ter algum peso e, acima de tudo, ter algum grau de preocupação pelo que deixou escondido nos solos da capital. Curiosamente, foi também em outra zona de fronteira do concelho de Lisboa, mas desta feita na zona norte, na Expo, nas obras do Hospital da CUF descobertas, que foram detectados também solos contaminados. Na altura, estamos a falar de 2017, num movimento organizado, os moradores no Parque das Nações queixaram-se de um forte cheiro a químicos proveniente das obras de construção de um novo parque de estacionamento subterrâneo. Com a insistência da sua organização e com o apoio da Junta de Freguesia, conseguiram que fosse criada uma comissão que juntava a Agência Portuguesa do Ambiente, a Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional de Lisboa e Val do Tejo, CCDR, a Direção-Geral de Saúde, o Agrupamento dos Centros de Saúde, a Inspeção-Geral da Agricultura, do Mar, do Ambiente e do Ordenamento do Território e o Serviço Municipal de Proteção Civil. Este grupo ficou responsável de elaborar recomendações ao nível do licenciamento, do acompanhamento e da execução, fiscalização e inspeção de futuras obras e respectivo enquadramento legal, com o objetivo único e último de vir a criar um documento orientador. Ou seja, o que se pretendia era estabelecer uma estratégia concertada para que se tornassem medidas de gestão do risco e monitorização dos solos contaminados em Lisboa. Mas perguntamos nós, o que aconteceu? Pelos vistos, nada. Parece-nos que continuamos a persistir no mesmo erro, nada a fazer. As obras avançam e só quando começam a surgir cheiros ou outras evidências é que algo é feito. Existe, portanto, uma necessidade de atuação e, acima de tudo, de prevenção e identificação que não está a ser levada a cabo por quem tem competência direta nestes casos. Se não, vejamos o caso presente da obra em Pedroços. Após as suspeitas de solo contaminado e confirmação do mesmo, a CCDR efetuou uma inspeção e suspendeu, no início deste ano, as obras. Os solos contaminados foram encaminhados para a Cirver, na Chamusca, que terá recebido 700 toneladas de solos contaminados. Mas já antes tinham sido distribuídos resíduos por outras localizações, muito provavelmente sem grandes preocupações com a possibilidade de estarem ou não contaminados. Senhor Presidente, senhores deputados, em causa temos existência ou não de solos contaminados na cidade e concelho de Lisboa, está, afinal, no fundo, o papel ativo da autarquia e da CCDR. Acima de tudo, compete à Comissão de Coordenação Regional, segundo o Regime Geral de Gestão de Resíduos, emitir às empresas de construção aos proprietários a licença de operação de gestão de resíduos para a sua remoção e tratamento, de forma a caracterizar a tipologia, a quantidade e a concentração de poluentes sempre que se suspeite de contaminação. E não nos devemos esquecer de que deve ser pedido no início das obras um estudo geoambiental com análise aos solos. Será que foi neste caso? Será que foi analisado devidamente? Ficam as questões. Olhamos agora para as responsabilidades e para o papel da Câmara Municipal de Lisboa nestes processos. Compete à autarquia, a quando do licenciamento da operação urbanística, verificar o cumprimento do artigo 25º do PDM de Lisboa. Para o efeito, deve ser verificado o solo através da avaliação da perigosidade quando haja indícios. E, acima de tudo, os serviços de urbanismo da Câmara Municipal possuem a competência de controle prévio e de fiscalização das operações urbanísticas, por forma a garantir que todas as disposições legais estão a ser cumpridas. Questionamos se neste caso concreto isto terá sido assim e se numa avaliação mais aprofundada não se chegará à conclusão de que houve falhas.
Mas as falhas, essas também começam muitas vezes na própria legislação. Estamos a debater uma matéria que em Portugal acaba por estar dispersa por vários instrumentos legislativos, como é o caso do Regime Geral de Gestão de Resíduos, o regime das emissões industriais, o regime jurídico da responsabilidade por danos ambientais ou o regime da avaliação dos impactos ambientais. Uma dispersão destas dificulta e limita a sua aplicação. Em Portugal nem sequer estão fixados os limites para os elementos potencialmente tóxicos em solos de áreas residenciais e industriais. Está ainda em falta a definição de quais são os procedimentos para a avaliação de risco para o ambiente e saúde humanas nesta área e de quais os critérios para a remediação de solos contaminados. Senhor Presidente, senhores deputados, se o legislador demora a atuar e a legislar, é tempo de, em Lisboa, se pôr mãos à obra e, uma vez que a Caixa de Pandora foi aberta, o Grupo Municipal do PPM anuncia agora a entrega para a próxima sessão ordinária de uma recomendação para a criação de uma base da cidade onde estejam assinalados os solos contaminados e todas as possibilidades de haver terrenos em perigosidade. Esta base deve ser apresentada em forma de Carta dos Solos de Lisboa, deve ser criada inicialmente com informações da Câmara, da CCDR e da APA, enquanto entidades conhecedoras, licenciadoras e fiscalizadoras. Desta forma, será possível haver um crucial e necessário cruzamento de dados por forma a criar uma efetiva carta de solos contaminados em Lisboa. A sua consulta deve ser pública, estando acessível no portal da Câmara, com referenciação no mapa interativo da cidade dos locais onde foi detectada a existência de solos contaminados e o seu status atual, disponibilizando igualmente informação ao público sobre os processos de descontaminação em curso para que todos saibam onde estão a ser efetuadas movimentações de solos. Assim, qualquer pessoa ou empresa que queira comprar ou construir em Lisboa saberá a localização dos solos contaminados e onde suspeitam que possam estar outros. Muito obrigada, Sr. Presidente. Disse.